vários ataques, né, foram registrados durante aí o processo, né, durante aí o estudo, mas dois tipos de comportamentos de corte foram mais evidentes, ou seja, né, daquele bando de pessoal lá dos 87 alunos, eles fizeram vários tipos de ataques, vários movimentos, e dentre todos esses ataques que foram mapeados, dois acabaram se sobressaindo, se destacaram muito mais do que os outros. Tá? E quais foram esses dois? O primeiro era um golpe de cortar e arrastar, que apresentava um pico inicial acentuado, seguido de uma queda de força e um segundo pico mais amplo. Então, o que seria esse cortar e arrastar? Então, seria o movimento de, tá aqui o alvo, então o cara ele vai para cortar, então ele tem esse primeiro contato, ele vai cortando e aí ele termina o corte, então ele faz esse movimento, né? Então, se fosse devagar, seria alguma coisa assim, ele vem vindo, ele tem o primeiro contato, ele vai cortando, 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 e aí ele tira a faca. Então, por isso que ele apresenta esse pico inicial mais acentuado, porque ele dá esse primeiro impacto, e aí tem essa queda de força, que é o deslizamento ali da faca, e um segundo pico de quando ele vai tirar a faca. Então, ele começa alto, ele vai diminuindo e dá esse segundo pico. Então, esse foi o primeiro corte mais evidente, né? O de cortar e arrastar. O segundo corte mais evidente foi um ataque do tipo movimento de varredura, que eles chamaram, né? Cujo perfil de força apresentava um pico inicial menor e um aumento constante de força até o seu máximo. Então, o que é esse movimento de varredura? Sabe quando você vai cortar, por exemplo, deixa eu ver, batata, tomate, cebola, né, numa tábua de carne, onde você coloca ali, por exemplo, a cebola, aí você coloca a faca em cima e, bum, corta, sabe? Então, é mais ou menos isso. Né? Então, o que seria? Seria equivalente aqui, tá o alvo. Então, o cara, ele dá esse primeiro ataque e aí ele força para cortar. Então, ele encostou a faca e forçou ela. Então, por isso que a gente, ali onde ele apresenta, tem esse pico inicial menor com um aumento constante de força. Não quer dizer que o primeiro contato foi baixo, foi fraco. Quer dizer que, se comparado ao pico máximo, né, o contato inicial foi menor. Né? Então, ele deu esse primeiro impacto, né, encostou a faca lá, e aí ele afundou. Né? No mesmo sentido lá, por exemplo, lá na cebola. Você encostou a faca e, pum, forçou lá para baixo. Então, ele começa com um pico menor de força e aí você desce até chegar ao seu pico máximo. E aí a gente tem os tipos de ataques, né? Quais foram esses ataques realizados? Então, né, teve dois ali que se destacaram, né? 26% dos ataques e 74% dos ataques. Então, 26% dos ataques foram do tipo de cortar e arrastar. E 74% foram esse movimento de varredura. Então, deixa eu afastar um pouquinho mais aqui. Então, né, dois se destacaram sobre todos os outros. Né? Então, 26% foram esse de cortar e arrastar e 74% foram esse movimento de varrer, né, de varredura. Ah, Flávio, mas aqui já dá 100%, né? Cadê os outros que não se destacaram? Então, aqui eles pegaram essa porcentagem dentro de todos aqueles que se destacaram, né? Então, digamos que foi dado ali, sei lá, 200 cortes, por exemplo, 200 ataques. Então, eles pegaram esses que mais se destacaram e fizeram os 100% desses que se destacaram mais, beleza? E aí a gente tem a direção dos ataques. Então, eles foram para algum lugar, né? Eles não simplesmente atacaram por atacar. O movimento ele foi para algum lugar. E qual que foi essa direção? Então, 82% dos ataques foram nas diagonais do ombro até a cintura. Então, é o nosso famoso número 1 aí, né? Para quem já fez aí parte do treinamento do método Faca Preta, conhece muito bem essa movimentação. Então, não é à toa, né, de se esperar que 82% dos ataques foram nessa direção, porque é um movimento mais comum que a gente tem quando a gente fala aí de objetos perfurantes, cortantes, contundentes também, né, principalmente levando em consideração aí que
a maioria da população, 89,9%, se eu não me engano, não sei se permanece ainda essa estatística da população é destra, então é natural elas fazerem esse movimento da sua direita para a esquerda. Não que seja relevante aqui nesse caso, mas esse movimento na diagonal é extremamente comum. 71%, então assim, dentro dessa estatística, tá? Então aqui, dentro desses 82%, 71% foram cortes nas diagonais longos com um comprimento médio de 34 centímetros. Então, um comprimento médio, alguns foram maiores, alguns um pouquinho menores, mas um comprimento médio aí de 34 centímetros. E 11% foram cortes diagonais curtos com um comprimento médio aí de 25 centímetros. Então, às vezes um pouquinho maior, às vezes um pouquinho menor, mas em média 25 centímetros. Então, 71 mais 11%, que dá aí os 82% desses ataques na diagonal. E aí os outros 18% foram ataques na horizontal, com um comprimento médio aí de 28 centímetros. Então, né, a maior parte foram cortes na diagonais e 18% na horizontal. E aí a gente tem as conclusões. Tá? O estudo ele menciona que esses resultados não podem ser levados ao pé da letra como definitivos, né? Ou seja, eles não foram escritos em pedra, ó, é isso, ponto, acabou, tá? Já que os participantes foram solicitados a atacar um alvo estático, um alvo parado. E é razoável supor que em uma situação real, ambas as partes estariam se movendo, né, o que implicaria em variações de ataques e movimentos. Tá? Então, assim, embora foi ali um estudo que averiguou quais eram os movimentos, os resultados feitos por esses participantes, então, assim, é uma direção, é um norte, né? Até coloquei aqui como é um norte nos guiando sobre como preditivamente as pessoas podem agir. Mas, assim, não quer dizer que é exatamente assim que todo mundo agiria. Então, como eles foram solicitados a atacar um alvo estático, então pode ser que, né, se ambas as partes estivessem, né, se movendo, por exemplo, pode ser que isso ia mudar um pouco. Porque você pode levantar a seguinte questão: pô, Flávio, mas dentro de todos esses ataques aí, não teve nenhuma estocada? Então, né, essa foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu estava lendo. Realmente não, em nenhum momento eles falaram sobre estocadas no estudo. Porém, né, eles destacaram pelo fato de que eles focaram em dois ataques que mais mostraram evidência. Pode ser que as estocadas estivessem ali nos dados, só que foram em uma quantidade que não foi estatisticamente relevante. Pode ser. O que pode ser por conta do fato deles estarem dentro desse ambiente. Né? Então, pode ser que se eles estivessem em um outro tipo de ambiente, um ambiente estressante, por exemplo, isso mudasse. E se você gostou do trecho desse conteúdo e quiser assistir ele por completo, saiba que esse e outros conteúdos estão disponíveis no Clube da Faca. Se você quiser saber como ter acesso a eles, eu vou deixar o link aqui na descrição. Aguarde.